presidente Lula subiu ao palco no dia 8 de janeiro para defender a democracia. Mas nos bastidores, uma decisão silenciosa está sendo debatida. E ela pode provocar um novo choque entre o Planalto e o Congresso Nacional. Assessores próximos ao presidente estão aconselhando Lula a não anunciar, nesse ato simbólico, o veto ao projeto que muda as regras da dosimetria das penas. Um tema explosivo que envolve diretamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Por quê? Porque, segundo aliados, esse veto pode contaminar uma agenda positiva e reacender uma crise política que o governo tenta evitar a todo custo. Fique até o final, porque esse episódio revela muito mais do que parece sobre o jogo de poder em Brasília. O dia 8 de janeiro se tornou um marco político no Brasil. É a data que simboliza a tentativa de ataque às instituições democráticas, quando extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Desde então, o governo Lula transformou essa data em um símbolo de resistência democrática, reforçando o discurso de defesa das instituições, da Constituição e do Estado de Direito. O ato previsto para este ano não é apenas comemorativo. Ele é político. É estratégico e foi pensado para mostrar estabilidade, união institucional e compromisso com a democracia. Mas justamente por isso, qualquer anúncio fora de tom pode mudar completamente o foco do evento. A dosimetria é o critério usado pela justiça para definir o tamanho da pena de um condenado. No caso dos atos de 8 de janeiro, muitos réus receberam penas consideradas altas, o que gerou forte debate político e jurídico. No Congresso, avançou um projeto que altera regras da dosimetria, abrindo espaço para a redução de penas, especialmente para crimes cometidos sem liderança direta ou sem violência grave. Para a parte dos parlamentares, a mudança é uma correção de excessos. Para o governo e setores do judiciário, ela pode ser vista como uma flexibilização perigosa, quase uma anistia indireta. É nesse ponto que entra o dilema do presidente. Lula tem o poder de vetar o projeto. E nos bastidores, há forte inclinação para que isso aconteça. Mas o problema não é apenas vetar, é quando e como vetar. Assessores avaliam que anunciar esse veto no próprio ato do 8 de janeiro pode gerar uma reação imediata do Congresso, especialmente de parlamentares que já acusam o governo de governar em confronto permanente com o legislativo. Segundo essas fontes, o veto nesse momento poderia desviar o foco da defesa da democracia, criar ruído político desnecessário, provocar retaliações no Congresso, endurecer a relação com o Centrão, dificultar votações importantes nos próximos meses, ou seja, o gesto simbólico poderia se transformar em crise institucional. A palavra usada nos bastidores é forte, contaminar. A avaliação é que o governo precisa usar o 8 de janeiro para falar de futuro, estabilidade, crescimento econômico e pacificação institucional, e não para reacender disputas sobre punições, penas e decisões do STF. Um anúncio de veto nesse contexto poderia ser interpretado como provocação política, alimentando discursos de perseguição e polarização, especialmente nas redes sociais. E Lula sabe, qualquer faísca nesse ambiente vira incêndio. Esse episódio revela algo maior, o equilíbrio delicado entre os três poderes. O Congresso sente que o Judiciário avançou demais. O Judiciário entende que está defendendo a democracia. E o Executivo tenta não romper com nenhum dos dois. Lula, experiente, sabe que um veto mal calculado pode ser derrubado pelo Congresso, enfraquecer sua autoridade política, criar uma narrativa de isolamento, aumentar a tensão institucional. Por isso, a estratégia em estudo é simples, mas calculada. Vetar depois, fora dos holofotes do 8 de janeiro, em um momento mais técnico e menos simbólico. Na prática, Lula não abre mão do veto. Mas também não quer transformar um ato de defesa da democracia em um novo campo de batalha política. É uma decisão que mostra pragmatismo, não fraqueza. Mostra que, em política, o tempo é tão importante quanto a decisão. E revela algo fundamental. O governo está mais preocupado em administrar crises do que em criar novas. O 8 de janeiro não é apenas uma data, é um símbolo. E símbolos na política precisam ser tratados com extremo cuidado. Agora eu quero saber de você. Lula está certo em evitar esse veto agora? Ou isso soa como medo de enfrentar o Congresso? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate está longe de acabar. Se você quer entender os bastidores do poder, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, a notícia não termina na manchete.